A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Hoje é o nosso culto de celebração, também teremos aqui a nossa ceia, um culto abençoado com a sua presença. Que Deus possa te abençoar ricamente no poderoso nome de Jesus. Aqui é o Ministério Guiando o Rebanho, um ministério do tamanho do seu coração e do tamanho do coração de Deus. Quero convidar você a fazer parte aí também da nossa escola bíblica todos os domingos, a partir começa 9 horas da manhã, termina às 10h40 da manhã. Você pode nos dar esse privilégio, assistindo ao vivo, participando, dando glória, dando aleluia, comentando. Nós estamos pedindo aqui a sua participação, que Deus possa te abençoar e fazendo comercial da nossa escola bíblica. E os nossos cultos, todos os domingos, a partir das 19 horas até as 20h35, 20h40 no máximo. Deus é a nossa salvação e a nossa vitória. Convido você para adorar ao Senhor junto comigo, com o louvor. Deixou sua glória, foi por amor, e o seu sangue derramou, aquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus é Manuel, estrela da manhã, cordeiro de Deus, da vida, príncipe da paz grande, é o Shaddai Santo. Toda a glória e todo louvor. Pode aplaudir a Deus, porque toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Deus abençoe nossos irmãos que acabaram de chegar. Deus abençoe você. Nós vamos fazer uma visita. Hoje ela está aqui. Oh, glória! A Marisa deve estar dando glória e aleluia lá, assistindo você ao vivo aí, ó. Com certeza. Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor. A gente sente falta, né? Vai se apegando aos pouquinhos. O universo chora.
as trevas em si, até estremecer, sepulcro se abrir, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre se ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. A terra estremeceu, sepulcro se abrir, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia! A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Um abraço para o nosso irmão Miguel Campagnaro, que está nos assistindo aí nesse momento. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Mais um louvor e logo depois nós vamos passar para a palavra de Deus. Yeshua, Yeshua,
sobre os montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, esperando para dançar. Ele vem saltando os outros montes de Jerusalém. Vou pra noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, bendito seja o Senhor, o Criador do céu e o Criador da terra, o poderoso, o possante de Jacó. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu queria convidar o nosso irmão Celso, que vai orar pelo pregador desta noite, para trazer a mensagem direta do coração de Deus para os nossos corações. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Celso, Pastor Jorge. Boa noite, igreja. Aleluia. Que a paz esteja convosco, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar pelo pastor Jorge. Amém. Santo, Sim, Deus, bendito seja o teu nome. Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória, Aleluia. todo louvor sejam dados a ti. Usa teu servo, Senhor, de E que nesta noite a tua presença, a tua direção, seja o conosco, teu Santo Senhor, Espírito, no nome poderoso seja de o Jesus. direcionador, Nos ajude, o gerenciador, para a honra e aquele glória que do teu verdadeiramente se pronunciará através do pastor Jorge, através Em nome de Jesus. do Senhor usando a ele nesta noite. Aleluia. Que o Senhor possa usá-lo de uma forma Amém. poderosa, que a mensagem Glória. do Senhor possa chegar aos nossos corações. Que tome a vida dele em tuas mãos. Que neste momento o Senhor venha Em nome de envolvê-lo com a Jesus. tua presença, a tua unção e com o teu Santo Espírito e proporcionar a ele intrepidez, ousadia, direção do Santo Espírito, para que possa, meu Pai, ministrar a todos nós a tua santa palavra. Que Sim, essa meu Deus. palavra venha ser transformadora, abençoadora, restauradora sobre Aleluia. as nossas vidas e na vida de Amém. todos aqueles que estiverem vendo essa mensagem, seja na internet, no YouTube, Aleluia. onde estiverem, que o Senhor possa alcançá-los, principalmente aqueles que estão presentes nesta casa no Amém. dia de hoje. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém. Graças te damos. Deus abençoe. A paz do Senhor, Amém. salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória Graças a Deus, estamos aqui mais um dia de culto, mais um domingo, onde nós estamos celebrando hoje a Santa Ceia do Senhor. Amém. Graças a Deus, estamos aqui, chegamos, e você que já se faz presente aí, nos acompanhando, vai deixando aí seu glória a Deus, seu aleluia, Amém. agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida, por estar assistindo esse culto que está chegando até você. Deixa aí o seu comentário, agradeça a Deus, porque o nosso Deus é Aleluia. bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Assim seja. Glória a Deus. Amém. Hoje, Santa Ceia do Senhor. Deus, ele deixou uma ordenança. Bem, Ele deixou uma ordenança para a sua igreja. E ali, ele institui a Santa Ceia para nós observarmos até o dia que ele venha. E aqui separei alguns motivos aqui para nós atentarmos a Santa Ceia. A Aleluia. Santa Ceia
ela é muito mais do que nós pensamos, muito além do que nós imaginamos. Bendito Mas seja o vamos Senhor. aqui conversar um pouco sobre a Santa Ceia. O que Jesus, quando ele quis dizer, quando ele instituiu, deu uma ordenança para nós praticarmos, observarmos e participarmos da comunhão. Pão e do vinho. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 26. Mateus capítulo 26, versículo 26. Vou dar um tempo, você abrindo sua Bíblia, em Mateus capítulo 26, versículo 26. Vamos juntos acompanhar o que diz a palavra do Senhor. É muito importante que nós estejamos juntos, acompanhando, lendo e meditando na palavra. Amém? Diz a palavra do Senhor: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, nesse momento, enquanto comiam, Jesus ele deu graças ali com o pão. E eu imaginando, trazendo a minha memória, e nós imaginamos ali Jesus com os discípulos naquele momento, e Jesus ele vai e pega o pão. E ali os discípulos estão observando Jesus. Jesus ele levanta aquele pão e dá graças ao Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. E ali ele parte o pão e dá aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Os discípulos com certeza eles não entenderam, mas Jesus ele vem explicar a mim, a você, que ali era uma representação, era um simbolismo daquele pão sendo o corpo de Jesus Cristo, que ele iria ali até a cruz do Calvário para pagar os nossos pecados, levar sobre si os nossos pecados. Da mesma forma, ele deixa ali uma memória, Lucas capítulo 22, versículo 19, memória da morte de Jesus. E qual é essa memória, pastor Jorge? Diz a palavra do Senhor: tomando o pão, deu graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. E ali ele traz a memória que ao momento que nós participarmos do pão, ele tem um simbolismo que você e eu estamos participando do corpo de Cristo. Então, ele vai naquele momento da Santa Ceia dos seus discípulos, ele se pega o pão, ele levanta, apresenta ao Senhor, que nós dissemos hoje que ele consagra ao Senhor, e ali ele reparte, e ele ali vai ensinando os discípulos. E nós vamos entender que ao passar do tempo, os discípulos eles vão trazer essa mensagem por escrito para mim e você hoje termos em mãos, para trazermos memória a cada dia ao participarmos da Santa Ceia, porque a Santa Ceia ela é importante para o cristão. O cristão, no momento que ele está participando da Santa Ceia, ele está anunciando a vinda de Jesus, ele está aguardando e anunciando que Jesus virá. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Nesse momento está sendo proclamada a volta de Jesus. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 a 17: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação do sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participam de um único corpo, de um único pão. Então, nós, no momento que nós participamos aqui, servindo pão, é servido pão, nós estamos participando de um único corpo. E de quem é esse corpo, pastor Jorge? Simbolicamente nós participamos do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, aquele corpo que você vê através das séries, dos filmes, que foi passando, sendo chicoteado, cuspido, humilhado,
É aquele corpo simbolicamente que nós estamos participando. Quando nós pegamos o pão da Santa Ceia. E diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 26, versículo 28. No momento que nós participamos também, que nós estamos com o cálice, que é o suco de uva representando o sangue de Cristo. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Perdoados somos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, no momento que eu e você, nós confessamos Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo ele vem e habita em você. O habitar do Espírito Santo de Deus não é porque você fala em línguas, é como o nosso amado Celso, ele vem aqui explicando com a direção do Senhor, aqui através dos cultos. O Espírito Santo de Deus, no momento que você confessa Jesus, ele já entra dentro de você. Amém. Ele já habita dentro de você. E Jesus Cristo, ele vem te lapidando, trabalhando. E no momento que você participa da Santa Ceia, você se fortalece através do pão e do sangue, do pão e do vinho, simbolicamente o corpo e o sangue de Cristo. É um fortalecimento, sim. Por quê, pastor Jorge? Porque você está demonstrando sua fé. Você está demonstrando que você crê que Jesus Cristo ele vai voltar. Você está cumprindo o que o Senhor diz na sua palavra. Porque o momento de Santa Ceia é um momento de reflexão. Para mim, para você, de quê? De como está a nossa vida, como nós andamos na nossa vida, o que nós estamos fazendo diante do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ele nos limpa, Ele nos purifica. Jesus Cristo, no momento que Ele vai àquela cruz, Ele já sabia por que Ele estava indo até Ele. Ele estava indo ali porque só Ele podia levar e carregar o nosso fardo, os nossos pecados. Eu erro, eu falho, eu peco, você erra, você falha, você peca, mas nós temos um Aleluia. que venceu a cruz, que venceu a morte, Jesus Cristo. E através, meu irmão e da irmã, desse sangue, eu sei que é um simbolismo, e isso não pode ser negado, mas eu já escutei muitos testemunhos de pessoas serem curadas de doença, de enfermidade, porque a autoridade e o poder está no nome de Jesus. Aleluia. Mas a pessoa com tanta fé e crendo, escutei vários testemunhos de pessoas serem curadas ao participar da Santa Ceia. Jesus Cristo ele cura. Por quê? As pessoas ele pegam a palavra, Glória a Deus. creem na palavra e elas colocam em prática. Isso é explicável? Só Jesus pode explicar. Ah, pastor Jorge, mas eu não estou podendo participar da Santa Ceia, Jesus não vai me curar? O poder e a autoridade está no nome de Jesus. É isso que eu estou passando para você. Mas eu tenho pessoas testemunhadas que já foram curadas, já participando da Santa Ceia. Porque a palavra do Senhor diz que este é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. João 3,16. Amém. Então, nós agradecemos ao Senhor a cada dia. Não somente no dia de Santa Ceia. Glória. Mas nós agradecemos ao Senhor por Ele ter ser sacrificado por nós. Ele se sacrificou por nós. Amor é esse que nós não vemos aqui no mundo que nós vivemos. Quem é capaz de dar a vida por um amigo? Glória. Eu só conheço só Abraão, que levou seu filho em sacrifício. Alguém, você conhece alguém que já levou, que Deus pediu alguma coisa para sacrificar e essa pessoa levou? A palavra do Senhor diz que Abraão, ele é o pai da fé. Abraão creu em tudo que Deus mandou ele fazer. Nós, através da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor, nós cremos também que Jesus Cristo ele voltará. Jesus Cristo ele cura, salva, liberta, transforma as vidas.
vidas. Você participar da Santa Ceia é uma honra que Deus te dá. Amém. Você participar do corpo e do sangue de Cristo é uma honra que Deus ele lhe dá. Muitos queriam ter essa oportunidade, mas não tiveram. Você tem essa oportunidade? Vá cear. Vá com alegria. Não vá com tristeza, vá com alegria. Aleluia. Entenda uma coisa: a adversidade, todos nós temos, nós passamos. Eu não sou diferente de você. Eu tenho adversidade, tenho luta, eu também choro, sinto dor. Eu sou um ser humano igual a você. Mas, quando é dia de Santa Ceia, minha esposa, ela tá ali. Ela fala, não sei o que, correria, não sei o que, parece que tá maluco, tá doido. Eu venho com alegria. Ela tá ali. Sabe por quê, irmão? Aleluia. Esse sacrifício, ele é um valor inestimável. Você não tem noção o prazer que é estar na casa do Senhor. Amém. No dia de Santa Ceia. Glória a Deus. É um prazer muito grande. Sabe por quê? Que nós trazemos a memória, não só aqui, mas eu estou falando do dia de hoje, a lembrança que Jesus, tudo que aconteceu com Ele, para eu e você juntos estarmos hoje participando do pão e do vinho. Então, que através do dia de hoje da Santa Ceia, você que está afastado, você que está desviado, aí, nos acompanhando, que Deus te deu a oportunidade, hoje, volte para os caminhos do Senhor. Aleluia. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa mensagem, não sei aonde você vai estar assistindo essa mensagem, Aleluia. mas eu creio que o sacrifício de Jesus não foi vão. Eu creio que o sacrifício de Jesus, ele é e sempre será uma bênção na vida de todo naquele que crê. Jesus Cristo, ele te ama. Jesus Cristo, ele quer teu bem. Jesus Cristo, ele quer ver você curado, salvo e liberto. Então, vamos juntos celebrar a Santa Ceia no dia do Senhor com muita alegria, com muita felicidade, adorando ao nosso Senhor, aquele que é o único digno de toda honra, glória e louvor. Lembre-se, Jesus cura, sara, liberta, e um dia Ele irá voltar e buscar a sua igreja. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Bom é que Deus fala aos nossos corações por sua excelência. Vou aproveitar aqui, como é ceia, nosso pastor trouxe uma palavra em cima da ceia, do ato de hoje. E eu vou fazer a celebração da ceia. Vou aproveitar aqui uma parte que ele, capítulo Mateus 26, 26, né? Vou desenvolver um pouco aqui do tema também. Amém, pastor? Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Diz: enquanto comiam, tomou Jesus o pão e o abençoou e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vinha, da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, e logo depois Jesus é preso. E começa ali todo o sofrimento do Cristo, começa a ser moído pelos nossos pecados, moído pelas nossas transgressões, e a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E a Bíblia diz que agradou a Deus que ele fosse moído por causa das nossas transgressões,
E o castigo que nos traz a paz estava sendo aplicado nele, para que a paz pudesse ser dada a nós. É interessante que o texto vai nos dizer que, enquanto comiam, Jesus aqui faz o fechamento da lei. Enquanto comiam, a última Páscoa na presença de Deus, aprovada por Deus, foi celebrada pelo homem Jesus. Ele fecha aquele período, aquela dispensação é fechada nessa ceia. Então, enquanto comiam, Jesus está comendo a Páscoa, está comendo ali o que era de costume. A Páscoa tudo foi pronto, não para que Cristo celebrasse a ceia, como nós estamos celebrando a ceia memorial. Cristo aqui, eles celebram a Páscoa, comem a ceia da Páscoa, e diz assim, enquanto comiam, aí Cristo vai pegar o pão, vai dar graça, vai partir, vai dizer, isto é o meu corpo. Agora Jesus vai instituir a ceia memorial, porque é a ceia que vai ficar no lugar da ceia pascual, que era o testemunho de uma dispensação que se encerrava naquele momento. Ele cumpre a lei. Quando ele diz, pensem que eu vim abolir a lei, eu vim cumprir com a lei. Ele cumpriu tudo. Ele faz o fechamento naquele momento, ele cumpre em Cristo todas as promessas que estavam sobre o Mashiach, todas as promessas que foram feitas aos descendentes de Jacó, de Abraão, de Isaac, se fecha naquele momento ali. Todas as promessas estavam sendo realizadas, entre aspas. Algumas vão se realizar no futuro próximo, que é o Armagedon, o milênio. Estou falando aquilo que concerne a vinda do Messias, ele está presente. Então ele celebra a Páscoa, a última Páscoa ele celebra. Hoje o povo judeu continua celebrando a Páscoa, porque eles não recebem Cristo como Salvador. Hoje o mundo cristão, por causa do comércio, celebra-se a Páscoa. A Páscoa que nós celebramos é uma herança do judaísmo, que tanto os cristãos, protestantismo quanto o catolicismo e outros tipos de segmento cristão resolveram aderir por causa daquilo que ela simboliza, de tudo que ela simboliza, mas ela já perdeu o significado que ela tinha, que era aquela Páscoa que trazia a memória do momento em que Deus livra o povo, os filhos de Israel, da prisão, da escravidão do Egito, com braço forte e mão de poder. E Deus dá o livramento envergonhando todas as divindades do Egito. Primeiro houve uma grande batalha espiritual, uma grande competição espiritual, na qual Deus foi paulatinamente derrotando Deus por Deus dos egípcios, se mostrando e se manifestando mais poderoso, até que vem a morte dos primogênitos. Aí Faraó abre mão, e ali se celebra a Páscoa, para que os primogênitos não fossem mortos, para que o destruidor passasse, quando passasse por cima, ou seja, passasse de largo, ou passasse longe, distante das casas que traziam a marca do sangue. Então aquele cordeiro simbolizava o Cristo. O Cristo cumpre como homem, como filhos de judeu, praticantes do judaísmo, que seguiam a fé judaica, seguiam os ensinos da Torá, que seguiam os escritos de Moisés. Cristo vai cumprir com tudo. Por isso que ele diz, eu não vim abolir lei, eu vim cumprir lei. Ele cumpre com tudo que estava escrito acerca dele, de tudo que estava escrito sobre as promessas desde Gênesis 3,15. Ele vem para a humanidade, vem para Israel, e agora ele vai trazer, por meio da sua morte e ressurreição, que pela ceia que ele celebra memorial, em memória dele, ainda que ele estivesse vivo, ele faz de antemão para deixar este ensino, esta doutrina, este fato, esta verdade, que como também a ceia da Páscoa era lembrada sempre, esta ceia
memorial que Cristo vai instituir neste momento, ensinando aos seus discípulos, que se tornariam seus apóstolos, que sobre essas vidas ele traria a igreja dele à existência por meio do trabalho deles, mas a igreja foi fundada no próprio Cristo. Cristo traz ela à existência por sua morte e ressurreição, e ele vai trazer o Israel de Deus. E assim como Israel guardou a ceia pascual, que trazia a memória, aquele cordeiro trazia a memória, tudo aquilo que eles sofreram, e apontava para Cristo. Cristo presente, perdeu-se o sentido do cordeiro, agora deixa de derramar sangue. Por que deixa de derramar sangue? Está tudo escrito no livro de Hebreus. Ele se oferece como perfeito cordeiro pascual, uma vez por toda o seu sangue justo, com poder justificador para justificar a todos quantos creem no sacrifício que ele comete, e Deus aceita o sacrifício de Cristo como sacrifício perfeito, único, para nunca mais haver sacrifício, uma vez que ele se sacrifica, e pelo seu sacrifício ele paga o preço do nosso pecado. Então foi pago, não há mais dívida, não há mais acusação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo vai falar isso nas suas epístolas, os apóstolos vão ensinar isso. Então ele paga o preço para dar vida eterna aos homens por meio da pregação do Evangelho, e deixa este ato memorável, memorial, para que o homem, ao celebrar, ao pegar no pão, ao beber do cálice da nova aliança, ele lembre sempre que ele hoje é filho de Deus, ele hoje é livre do poder do pecado, assim como o povo de Israel foi livre do poder da escravidão, física, humanamente falando. Cristo agora, por meio daquele ensino que apontava para ele mesmo, ele fecha aquela dispensação e abre uma nova, a qual nós lembramos pelo ato memorial que hoje nós vamos fazer, que o Cristo não nos livrou de uma escravidão humana, de uma escravidão de chicote, de azorrague, de escravidão de exploração financeira. Cristo está nos livrando de algo muito mais profundo, a qual o homem não poderia se livrar, nem se ele tivesse poder bélico, poder militar, poder financeiro, e tivesse todo o ouro e toda a prata do mundo, não serviria para pagar a sua dívida. Isso nos é ensinado na doutrina do parente remidor, quando Boaz vai remir Ruth. Quando você estuda aquilo ali, você vê o que Cristo está fazendo. Então Cristo está pagando o preço do pecado. A ceia pascual apontava para o futuro, aonde o verdadeiro sacrifício, a qual aquele era um tipo, estaria acontecendo. Então Cristo celebra o tipo, fecha o tipo e abre a dispensação da graça, da misericórdia, da vida eterna no seu sangue. Bendito seja o Senhor. Eu sinto a sua presença, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Ele abre essa dispensação. Então, quando nos reunimos, quando pegamos o pão, quando pegamos o cálice, nós lembramos que um dia lá no livro de Gênesis, lá nos primórdios da humanidade, o homem pecou contra os princípios de Deus imutáveis e se tornou escravo do diabo, a escravidão a qual ele não podia sair. Todos quantos nasceram depois que Adão pecou, nasceram debaixo desse pecado, e todos que nasceram debaixo do pecado, nasceram escravos do pecado. Assim como no tempo da escravidão, seja aqui da escravidão dos negros no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, em todos os países que fizeram a escravidão de negro, assim também como aqueles que escravizavam os seus próprios patrícios em Israel, os egípcios e etc., povos que tiveram o costume de escravizar outros no passado, eles escravizavam fisicamente para exploração física, por interesses financeiros e poder bélico e poder de riqueza. Mas a escravidão que Cristo veio nos libertar é a escravidão do domínio, do poder do pecado, do diabo. Nós estávamos nas mãos dele, vendido a ele. Nós morríamos e descíamos para o Sheol. Todos que morriam desciam para o Sheol. Todos desciam para o Sheol. E Cristo vai vir
e vai evangelizar a paz, e vai ser inspecionado pelos sacerdotes, vai ser inspecionado pelo Sinédrio, pelo Supremo e Sumo Sacerdote da época, pelo Sinédrio, vai ser inspecionado, investigado, interrogado pelos reis, pelas autoridades, vai ser escolhido pelo povo como aquele que tem que morrer pelos pecados. E todos pensando que estavam derrotando o inferno, pensava que estava tendo uma grande vitória, mas o inferno estava tendo a maior derrota que ele poderia viver desde a queda do homem até aquele momento. Tudo estava acontecendo diante dos olhos da humanidade, que estava cego, morto em delitos e pecado. O mundo espiritual estava assistindo, que a Bíblia diz que Deus está revelando a sua grandeza, a profundidade do seu amor, a profundidade da sua sabedoria, a extensão, a largura, o tamanho do seu amor naquilo que estava acontecendo na vida do Filho, do Cordeiro. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não dá para explicar, a tal maneira que Deus amou o mundo. Mas de uma coisa nós podemos dizer, não tem palavra humana para aquilatar, mas quando nós olhamos para o Cristo que se oferece para morrer no lugar da humanidade, aquele que nasce sem pecado, sem culpa, sem dolo no coração, sem usura, sem ganância, aquele que nasce livre para viver a comunhão com Deus. Ele contempla o estado de miséria da humanidade e resolve morrer no lugar do homem. E diz assim, para mim isso é uma grande palavra do Cristo, é algo tremendo. Toda vez que eu ouço isso, que eu falo isso, que eu leio isso, eu vejo como Ele é bendito, como Ele é Senhor, como Ele é maravilhoso. Ele diz assim: eis aí que é vindo o príncipe deste mundo, vai me pegar, vai começar todo o meu sofrimento. Que farei eu? Que farei eu agora? Vou gritar socorro? Não, precisamente para isso eu vim. Foi escolha. Jesus não é mártir que foi pego de surpresa, numa sinuca de bico, numa armadilha que a sociedade, o poder religioso, mais o poder político da época conseguiram enganar Jesus. Não, Ele está se doando, Ele está se dando, Ele está se entregando, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele não está fazendo nada por acaso, nada porque aconteceu sem querer, não, Ele sabe, é tudo escrito, tudo calculado, tudo pesado, tudo pronto, tudo está compactado, tudo é dinâmico, tudo é perfeito, tudo vem de Deus. Eles, para isso mesmo, precisamente, eu vim para dar a minha vida em resgate de muito. E eu, ele diz, muito desejo que isso aconteça, porque eu estou querendo que chegue logo aquilo que eu quero sentir novamente. Por isso na oração ele diz: Pai, devolve aquela... Ele está dizendo assim, eu quero sentir aquela comunhão novamente, mas não era tempo, porque Ele agora, Ele não está mais limitado ao espaço e ao tempo. Quando Jesus morre e ressuscita, Ele entra no cenáculo e diz: graça seja convosco. As portas estavam todas fechadas, Jesus não bateu na porta, Ele entrou pela janela, Ele apareceu, a graça seja convosco. Todos ficaram perplexos de vê-lo, ninguém tinha coragem de perguntar quem era Ele, porque começaram a perceber que era Ele, e Ele estava numa áurea, numa glória tão tremenda, que eles olhavam para Jesus e sentiam a presença de Cristo, identificaram que era Ele. Aí muitas das pessoas dizem: não, mas Tomé não acreditou. E ele diz: coloca a mão aqui, e coloca a mão aqui no meu lado, que tu vai ver. E quando Tomé chega perto, Tomé certifica que ele se prostra e diz: Senhor meu e Deus meu. Ele é o homem que Deus escolheu, que foi aprovado, foi examinado, foi julgado digno de morrer do jeito que morreu. E o inferno, a sociedade caída,
a natureza humana caída achou que estava fazendo algo tremendo. Quando nós olhamos o sofrimento do Cristo, Deus nos revela força, Deus nos revela poder. Há sofrimento às vezes no nosso cotidiano, na nossa vida? Há sofrimento. Nós caímos também, como Jesus caiu, na esparrela do adversário do diabo, na armadilha do diabo, na traição do diabo, caímos. Somos enganados? Somos. Mas assim como a opressão, a covardia, o mal, a traição, não pôde destruir o Filho de Deus, mas o fortaleceu. A morte para Cristo libertou ele do tempo e do espaço. Quando Jesus aparece, quando Jesus ressuscita, os soldados que estavam do lado de fora, cai tudo desmaiado. Aí você já vê o poder da ressurreição. Jesus é levado pelos soldados, por alguns discípulos, é colocado dentro da tumba e colocam a pedra na frente da tumba dele. Para quê? Para não sair. Colocam a guarnição. Até ali Jesus é homem. Os soldados estão na força do braço da carne. Cada um com a lança lá na mão. Do lado, pá, com aquela cara de brabo. E passa o primeiro dia, o segundo dia. Aí quando vai entrar o terceiro dia, aí o Cristo ressuscita. Quando Jesus ressuscita, os homens que estavam do lado de fora, desmaiam tudo de sono, dormem a noite toda, ficam apagados, se quebram tudo. Por quê? A ressurreição do Cristo já traz ele com poder sobrenatural. Já é glória, já é poder. Ninguém vai tocar mais nele para prender. Ninguém coloca mais cravo na mão dele. Ninguém coloca mais coroa de espinho. O que está foi colocado, o que foi feito, foi feito. O que teve que se fazer, se fez. Mas agora ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, porque o livro de Apocalipse revela isso. Então, quando nós olhamos para o sacrifício do Cristo, para a ceia que ele fecha, diz que estando comendo, a dinâmica de Mateus, enquanto comiam o que? A ceia pascual. Ele acaba de fechar aquela dispensação e agora ele levanta o pão diante dos olhos dos discípulos. Eu fico olhando e fico percebendo que naquele momento é igual muitas das pessoas hoje que estão ceando na igreja. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele sabe a responsabilidade. Paulo chega a dizer o ponto: por isso que há muitos que dormem entre vós, porque não discernem aquilo que estão fazendo. Cuidado, você não pode cear de qualquer maneira. Você não pode tomar santa ceia sendo inimigo do Espírito, sendo inimigo de Deus, comendo na mão do diabo. Não pode. Se tu fizer isso, o inferno se abre para você. Você está vivo, mas está morto. Você às vezes está na posição até de evidência na igreja, mas tu é um Zé Ninguém, tu é um morto, tu é um defunto espiritual. Deus não tem parte contigo, ainda que você tenha uma posição eclesiástica na igreja. Então, quando nós estamos ceando, nós estamos diretamente recebendo as bênçãos de Deus. Então temos que ter a responsabilidade. Quando Cristo levanta aquele pão diante dos apóstolos, eles não atinavam o que aquilo seria. E o Senhor: Pai, te dou graça, parte o pão e diz para ele: ó, isso é o meu corpo que é partido por vós. Talvez os apóstolos olharam um para o outro assim: o que ele quer dizer com isso? Quando Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do versículo 41, Jesus começa a falar abertamente: ó, a minha carne tem que ser comida e o meu sangue tem que ser bebido. Que aquele que não comer da minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Os judeus se escandalizaram nele. Os discípulos, que não eram o colégio apostólico, deixaram Jesus depois desse discurso, mas o colégio apostólico já estava acostumado com Cristo e sabia que ele estava falando algo novo, mas ainda eles não entendiam, porque o Espírito ainda não tinha sido o quê? Dado. Mas depois que o Espírito Santo foi dado, aquele momento para aqueles homens foi o maior momento da vida de um homem. E esse é o nosso maior momento, quando Cristo levanta o pão, o próprio Filho de Deus, o próprio Cordeiro que iria se oferecer, ele quebra o pão ali, parte, pá, e diz assim: ó, isso é o meu corpo que é partido por vós.
Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois ele pega o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que vai ser derramado para a remissão de muitos. Não é para alguns, não, é para muitos. Muitos aqui é para todos quantos creem no nome do Cristo. Não importa se ele é amarelo, se ele é pardo, se ele é negro, se ele é vermelho, se ele é louro, se ele tem o cabelo preto, se ele é índio, se ele é japonês, se ele é chinês. A salvação foi feita por Deus por meio do Cristo para todos os homens que creem nele. Então, quando ele levanta aquele pão, levanta aquele cálice, os apóstolos que eram discípulos olham, veem aquilo, não entendem, mas depois isso vai fazer parte de suas vidas. Quando você vê a pessoa tomar Santa Ceia na igreja, tem pastores até que dizem: não é Santa Ceia, não deve ser a dele, não deve ser santa. Mas a minha é santa porque representa o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é santo. Se o corpo de Cristo é santo, se é santo, é separado do mundo. Se é separado do mundo, não é para o mundo, é para o Israel de Deus. Se é para o Israel de Deus, é para os santos filhos de Deus. E se é para os santos filhos de Deus, tem que ser algo santo que Deus preparou, que é o corpo daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Que nos é dado como suprimento de vida. Então, quando eu como desse pão, a ideia que subentende-se rápido, que tem que ser entendida, é que este corpo, este pão que simboliza o corpo, eu como porque eu como esta palavra, eu como esta mensagem, eu como esta doutrina, eu me alimento dessa doutrina, por isso eu tomo ceia. Se você não é aluno da EBD, se você não tem o culto de doutrina, se você não tem interesse em aprender a palavra, você está comendo pão. Mas quando você tem compromisso com Deus e se alimenta dessa carne e bebe desse sangue, então a ceia para você tem um significado memorial, mas diferenciado do que aquele que vem e come só por comer. Eu como porque eu tenho comunhão contigo, eu como porque eu nasci para ti, eu como porque eu existo para Deus. Então Cristo, quando está morrendo, quando está nos dando o seu corpo para ser moído em nosso lugar, quando nos dá o cálice que simboliza o sangue, que foi o sangue da propiciação, é para aspergir, não só perdoa como nos propicia, nos torna útil novamente, para que Ele possa habitar dentro de nossos corações e nos usar como instrumento de bênção, como instrumento de paz, como instrumento de prosperidade para as pessoas. Por isso Paulo diz: há muito entre vós que dorme, porque não tem discernimento do corpo. As pessoas estão comendo pão e bebendo suco de uva, sem ter compromisso com Deus, sem saber aquilo que eles estão fazendo. Quando eu como o pão e bebo do vinho, eu estou dizendo para Deus: olha, eu amo a sua palavra, eu me alimento do seu filho, eu bebo o seu filho, como do seu filho, eu me alimento daquilo que o Senhor me deu, que é o melhor do céu, e colocou aqui na terra ao meu alcance para que eu possa me alimentar. Eu aceito o suprimento de vida que o Senhor tem nos dado. Que aceitar o suprimento de vida é viver debaixo da autoridade dessa palavra. Quando eu não tenho discernimento daquilo que eu estou fazendo, eu penso que eu estou comendo pão com meus irmãos, estou no encontro social, onde nós comungamos ali, temos uma comunhão e falamos de uma fé. Sabe o que é fé? Fé significa aquilo que é verdade e aquilo que vale para a sua salvação. Se for algo que for verdadeiro, como uma escritura que é lavrada, né? Pode ser uma escritura de posse de uma casa ou a escritura de um casamento, está escrito, está registrado lá na nação, vale, então é verdade. Mas aquela verdade não serve para me salvar, aquela verdade não tem poder para me livrar do inferno, mas esta verdade, esta fé, ela tem poder para me tirar do inferno, para me dar uma nova vida. É isso que Deus veio dar ao homem. Deus veio dar uma verdade que nos liberta verdadeiramente do domínio e do poder do pecado. Por falta dessa verdade, os homens estão entregues à prostituição, à vaidade, ao sexo, ao roubo, ao vício, ao crack, a K9 e a toda sorte de imoralidade. Por quê?
não enchem o seu homem interior, o seu coração com esta revelação, estão vazios, precisando de emoções, precisando sentir algo, um arrepio, e tem a igreja de Cristo nesse mundo e tem a igreja que não é a igreja de Deus, é a igreja, mas é a igreja dos homens, que estão querendo ouvir uma mensagem impactante, para ele vibrar, para dar glória a Deus, aleluia, sem compromisso com Deus, sem compromisso com o serviço, sem compromisso com a moral, sem compromisso com a ética, sem compromisso com nada. Assim as pessoas estão vivendo. Infelizmente, nós que somos filhos de Deus, às vezes somos vítimas das covardias do diabo, mas elas não vão definir aquilo que nós somos, aonde nós vamos chegar, e o Deus que nós temos e a fé que nós temos. O que define quem nós somos nós mesmos, e quem aprova aquilo que nós somos é o Deus da nossa salvação. Então agora eu convido você que está aí, os nossos irmãos obreiros, vamos cear. A Bíblia fica à esquerda ou à direita aqui, por favor. A Bíblia diz assim: o Senhor tomou o pão naquele dia, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Ore pelo pão. Apresenta. Senhor, esse é o corpo, é o seu pão representando o teu corpo, que foi dado por nós. O Senhor possa operar e abençoar. Ora, você também. Assim, Senhor, esse é o corpo, esse pão representa o meu corpo, Amém. Que foi dado por vós. Meu Deus, que no momento que participarmos do teu pão, que sejamos renovados, assim como o teu corpo, que sejamos cheios da tua presença, do teu Santo Espírito, que sejamos curados. Amém. Muitos são aqueles que creram, Amém. que foram curados no momento Amém. de participar da Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Que o Senhor possa providenciar nas nossas vidas a tua Sim. bênção hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Semelhantemente, o Senhor tomou o cálice e disse: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Todas as vezes que comer o pão e beber o cálice, estareis anunciando a minha morte até que venha. Apresenta o cálice ao Senhor. Apresento a Ti, Senhor, nesse momento o cálice, apresentando aqui, neste momento, Senhor, o Teu sangue. Sangue esse vertido Sim. na cruz do Calvário. Em nome de pelos Jesus. pecados, Senhor. Sangue este que está sendo no momento sincero. Aleluia. Juntamente com o Teu corpo. Bendito que é o seja pão. o Senhor. Este memorial dos teus nós podemos participar. Amém. Podemos ser transformados, Senhor, pelo Teu poder. Nessa Glória noite, a Deus. no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Disse o Senhor: distribui. Depois pega por mim. Tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o Senhor o cálice e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Todas as vezes que comer o pão e beber do cálice, estareis anunciando a minha morte até que venha. Então beba e coma deste pão. Vamos esperar um pelos outros. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Este é o teu corpo, Senhor. Este é o cálice da nova aliança no teu sangue. Bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Santo é o nosso Pai. Enquanto você segura esse pão e este cálice, lembre-se de tudo aquilo que foi dito. Cristo cumpre a lei e abre naquele momento a dispensação da graça, a dispensação em que Ele está nos fazendo corpo, o seu corpo, onde Ele é o nosso cabeça, onde Ele é aquele que nos guia, aquele que nos leva pelas veredas da justiça. O cálice simboliza o sangue derramado, não só perdão por entrega do seu corpo para morrer pelo nosso pecado, mas o cálice simboliza o sangue que nos propicia e nos torna útil de novo. Levanta o pão. Disse Jesus: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comer este pão, estareis lembrando da minha morte até que venha. Coma do pão. Glória a Deus. Bendito seja
o Senhor. Bendito seja o nosso Pai, que nos dá poderosa salvação em Cristo Jesus, que não nos deixa faltar o fruto da terra, que nos abençoa com o sol, com a chuva e com o oxigênio. Bendito seja o Senhor que sustenta os nossos corpos e nos faz felizes. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Todas as vezes que comer o pão e beber o cálice, estareis anunciando a minha morte até que venha. Disse o Senhor: ergue o cálice. Este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Beba do cálice. Bendito seja o nosso Deus. Santo seja o Senhor. Aleluia. Graças te damos, ó Pai, pela tua graça, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela tua igreja, pelos nossos filhos, meu Pai, pelos nossos pais, avós, por tudo aquilo que o Senhor tem feito de bênção em nossas vidas. Te louvamos e te adoramos, Senhor, hoje e sempre. Senhor, te damos graça no poderoso nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto nós vamos adorar ao Senhor com um louvor, você pode vir aqui até a frente e ofertar ao nosso Pai. Nosso pastor Jorge estará recolhendo a oferta. Yeshua,
obrigado por sua palavra que o teu servo trouxe esta noite aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela reflexão da ceia. Obrigado pela oportunidade, o privilégio de comermos desse pão e bebermos deste cálice. Te louvamos e engrandecemos, porque Tu tens nos libertado do domínio e do poder do pecado. E a Tua palavra diz que o pecado, o diabo não terá domínio sobre vós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou de debaixo desta escravidão. E hoje podemos dizer: Abba, Pai, em Cristo Jesus, somos os Teus filhos. E por sermos Teus filhos, Tu nos deste, meu Pai, o penhor desta promessa, para que nós pudéssemos ter convicção e certeza de tudo o que foi feito por nós, que é a presença do Teu Espírito em nossas vidas. Nós Te sentimos, Senhor, nós Te adoramos, porque Vós sois santos, Vós sois perfeitos, Vós sois únicos, Vós sois Deus. Adoramos, Elohim, a Ti, Senhor, em Tua essência, porque Te conhecemos e Te adoramos do jeito que o Senhor se revela, e sabemos que Tu és Pai, sabemos que Tu és o Filho, sabemos que Tu és Espírito Santo, és trino e uno em essência, e sabemos que só existe um Deus, o soberano, o santo, o possante de Israel, o nosso Deus, o nosso Salvador. Obrigado por tudo, meu Pai. Abençoa o Teu povo, leva a Tua igreja para as suas casas, guarda-nos do acidente, da bala perdida, dai-nos força, ânimo, meu Pai, nos dê graça, nos ajude, transforma, traz o Teu povo para aprender a Tua palavra, seja com cada um de nós, nos abençoe, nos dê força para superarmos tudo aquilo que o diabo tem feito em nossas vidas, tem tentado fazer. Guarda-nos debaixo de Tuas asas, proteja-nos, porque grande é a fúria do adversário, mas nós cremos no braço do nosso Deus. Nos abençoa, meu Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Espírito Santo. Um grande abraço, a paz de Cristo, e até a próxima semana, em nome de Jesus.